Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Essa frase foi dita pelo Freud e ela se encaixa perfeitamente nessa lua minguante em Virgem. Por quê? Se nós ficarmos apegados aos detalhes e ao perfeccionismo, deixaremos de fazer coisas incríveis. Então, bora lá entender a energia dessa semana? Eu sou Camila Olivetti, esse é o História do Céu e eu vou trazer as previsões do dia 22/11 ao dia 1/12, com a lua minguante no signo de Virgem. Virgem é o signo do detalhe, Virgem é o signo da organização, de tornar tudo que nós fazemos orgânico, aperfeiçoando aquilo que está incongruente, aquilo que precisa ser adaptado, que precisa ser flexibilizado, para que as coisas ganhem, né, uma melhor produtividade, para que as coisas sejam mais úteis, tenham função. Imagina isso unido com uma lua minguante, que é uma lua de desapego, de limpeza, de esvaziamento e de reflexão dos aprendizados da lunação. Então, já deu para entender por que eu comecei o vídeo com a frase do Freud, né? O apego, estamos numa lunação de Escorpião, que começou, se não me engano, no dia 1/11, uma lunação de Escorpião que fala, né, exatamente do desapego, da transformação, de encerrar um ciclo e aí fazer essa depuração, separar aquilo que não serve mais, manter, preservar o que é importante, né? E uma lua minguante vai ajudar a gente a organizar os aprendizados, as situações, os acontecimentos, nossas emoções, a nossa vida prática, né? Para que possamos adentrar uma nova fase que vai chegar no dia 1/12 com a lua nova em Sagitário. Mas essa lua minguante, essa última semana da lunação, né, vem para que a gente então possa encerrar os assuntos. E aí, se a gente ficar muito preso a detalhe, procurando pelo em ovo, sendo criterioso no excesso, perfeccionista no excesso, a gente vai se perder do verdadeiro propósito, né? Que é trazer mais funcionalidade, que é organizar a nossa casa para que possamos então seguir de forma mais positiva, de forma mais focada, que é o que Sagitário vai trazer para a gente. Legal? Então, numa lua minguante, a gente sempre tem a lua e o sol numa sinuca de bico, né? Fazendo uma quadratura no céu. Eles estão ali meio que desafiados entre um e outro, porque você precisa aprender a unir estas duas energias, a utilizar elas em consonância. Então, o sol já está na energia de Sagitário, então ele já está trazendo para a gente essa visão de longo alcance, trazendo para a gente perspectivas, ampliação de horizontes, consciência de que precisamos ter novas metas, abrir a nossa mente, tá? E a lua quadrada a ele, no signo de Virgem, está falando assim, olha, mas ainda tem coisas a serem aperfeiçoadas, ainda tem uma organização, uma limpeza para ser feita, é separar o joio do trigo. Só que se a gente fica preso no joio, querendo fazer com que ele seja trigo, insistindo naquilo, nós vamos nos perder, como eu já disse. Então vamos usar essa lua minguante de Virgem para selecionar, para sermos criteriosos, né, para que a gente possa entender a função de cada aprendizado, de cada rompimento que nós tivemos nos últimos tempos, de cada desapego que nós precisamos, fomos levados, né, a vivenciar, porque isso tem um aprendizado, isso tem uma lição, isso vai ser útil para a gente, né? A gente precisa encontrar ali, então, a funcionalidade desses aprendizados na nossa vida. E na vida prática, né, aqui, uma lua minguante em Virgem está falando de arrumar a casa mesmo, organizar as nossas emoções, fazer uma organização da vida, dos papéis, dos documentos, das trocas, das conversas, dos relacionamentos, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Legal?
E aí a gente tem, durante essa semana, alguns aspectos importantes, tá? Um deles, que vai acontecer logo na sequência, né, depois do dia 22, que é o dia da lua minguante, é a lua em Virgem fazendo uma quadratura com o Júpiter e com o Mercúrio. Júpiter está em Gêmeos, Mercúrio está em Sagitário, e ambos estão fazendo uma oposição. Nós tivemos essa oposição de Júpiter e Mercúrio mais ativa no dia 18 do 11, mas ela vai ser uma oposição que vai ficar forte até o final de dezembro, porque o Mercúrio vai ficar retrógrado, então ela vai se repetir mais 2 vezes. Então no dia 18 do 11, Júpiter e Mercúrio em oposição, falando que existem ideias, pensamentos, conversas, comunicações que tem boi na linha, igual essa ambulância passando aqui agora enquanto eu gravo para vocês. Tem coisas que a gente vai precisar compreender, que a gente vai precisar analisar melhor, né? Que a gente não vai poder sair julgando de qualquer forma, dando veredito ou tomando como uma verdade absoluta, como algo fixo, né? Olha lá, passou, já foi, né? Se eu me deixo afetar, eu perco aqui a linha de raciocínio e não faço o que eu tenho que fazer. Então, esse Júpiter oposto a Mercúrio está falando disso, de a gente concentrar a nossa mente no que de fato importa, na nossa verdade, compreender os fatos, não julgar as coisas de forma precipitada, né? Não tomar as coisas como uma verdade absoluta e poder abrir a nossa mente. E aí, quando a Lua faz uma quadratura com esses 2 planetas, ela está falando assim, realmente, tem coisas para serem limpas, aperfeiçoadas, né? Melhoradas, aprimoradas. Tem algo ali que tem uma falha, tem um gap, um gargalo, e que agora a Lua minguante em Virgem vai fazer com que a gente possa ter mais clareza, mais consciência. E eu acho que uma lua minguante, além da clareza, é a compreensão, a gente vai poder refletir. O que esse aspecto também pode trazer? Pode trazer a revisão de alguns documentos, de alguns papéis, de negociações, de contratos, de processos burocráticos, jurídicos, de viagens, de estudos, é aquela prova que você errou por pouco, falhou ali no detalhe e vai precisar refazer, né? Se puder evitar, né, fazer algum tipo de avaliação, de prova, onde você precise ser muito assertivo, deixe passar essa lua minguante, para que não haja esses enganos, né, para que você não tenha que refazer isso depois, legal? Então, e se tem algum documento aí que está sendo trabalhado, muito provavelmente vai ter pelo em ovo, vai ter alguma coisa ali que trava, mas que vai ter que ser arrumada, legal? E aí, esse aspecto do Mercúrio com Júpiter, ele aconteceu dia 18 do 11, ele vai se repetir dia 4 de dezembro, já na lua nova, e depois no dia 26 de dezembro, já na lua minguante, lá de dezembro. Legal? Então, é algo que está sendo resolvido em 3 etapas. Então, não vai ser agora, né? Vai ter ali alguns reveses, alguns retornos, algumas reavaliações, retomadas para serem analisadas antes de uma decisão, antes de um acerto definitivo. Legal? Que mais? Neste interim, o Mercúrio fica retrógrado, ele ficará retrógrado dia 25 do 11, no signo de Sagitário, ele fica assim até o dia 15 do 12. Então, o Mercúrio retrógrado, ele é bem isso tudo que eu já falei, né? Que é uma revisão, uma readequação, para a gente rever, refletir, repensar alguma ideia. Como é em Sagitário, aqui são nossas metas, nossas crenças, nossos valores, documentos, processos burocráticos, jurídicos, viagens, estudos, coisas relacionadas a cultura, novas culturas, novos saberes, conhecimento, intercâmbios. Legal? Então,
tudo isso está sendo revisado aí do dia 25 do 11 até o dia 15 do 12. E teremos, assim, esses aspectos todos que eu falei, eles estão muito interessantes porque eles estão dando um spoiler do que vai ser 2025. Por quê? Porque no dia 1 do 12, quando teremos a lua nova, né, isso eu vou falar mais detalhado lá nas previsões, né, da próxima semana, mas já dando spoiler do spoiler para vocês, né, a lua estará em Sagitário, fazendo uma oposição com esse Júpiter. Então, 2025 vai ser um ano em que a gente vai precisar tomar muito cuidado com o julgamento, com as precipitações, com os excessos, os exageros, com a insatisfação. Eu vejo muito uma energia aqui da gente aprender a lidar com as frustrações, que as coisas não dão certo logo de cara, que a gente precisa aprender a errar, aprender com erro, tentar de novo, ir se aperfeiçoando, ir se aprimorando, né? E não deixar com que o excesso de otimismo ou a negligência, o largar de mão, possa afetar os nossos projetos e as nossas metas. Então, isso é um spoiler para 2025. Legal? E um outro aspecto que acontece durante essa lua minguante, bem importante, que também fala de desapego, é o Sol em Sagitário, em sextil com Plutão em Aquário. Essa semana, muito importante, a gente está adentrando uma nova era, adentrando uma nova consciência. No dia 19 do 11, o Plutão ingressou definitivamente no signo de Aquário. Ele já terminou a sua passagem pelo signo de Capricórnio, ele estava lá desde 2008, trazendo muitas quebras de paradigmas, para a gente desfazer, romper com estruturas muito ultrapassadas, sociopolíticas, econômicas, de poder, de autoridade, de abuso de poder, né, de abuso de autoridade, para desconstruir mesmo uma sociedade que já está falida. E agora, com ele ingressando no signo de Aquário, nós podemos acessar uma consciência mais do coletivo, do bem comum, do olhar para o que a sociedade como um todo necessita, trazendo para uma visão pessoal, como a gente se coloca, como a gente se posiciona diante da sociedade, diante dos grupos que nós participamos, das nossas amizades, seja nas redes sociais, num grupo de amigos, numa equipe, num time, numa associação, numa empresa, num projeto, no bairro, né, na comunidade ali que você participa, num condomínio que você mora, enfim, numa agremiação. Qual que é o nosso papel social e como a gente pode, então, caminhar para uma sociedade mais igualitária, mais livre, que respeita o diferente, que respeita o novo, que aceita, né, todas as excentricidades e todas as várias formas de se manifestar como algo natural, sem disputa, sem arrogância, né, trazendo mesmo a fraternidade e a busca pela igualdade e o bem comum, né? Aquário é um signo da solidariedade, é um signo humanitário que vem para a gente expandir a nossa mente através, então, das tecnologias, né, do uso da ciência. Eu acho que vamos ter saltos, e ele fica, né, o Plutão fica em Aquário nos próximos 20 anos, teremos saltos significativos nas nossas políticas sociais, na interação entre as pessoas, na compreensão do que é a humanidade em si, né, saindo ali da divisão de países, de poderes, de estados, entendendo a globalização ainda mais forte, né? E também a tecnologia e a ciência, descobrindo e comprovando, né, coisas que a gente já entende, a gente já sabe que existe em relação à espiritualidade, ao mundo extrafísico, né, tirando do místico, tirando do sobrenatural e trazendo aqui para bases racionais, para uma compreensão, porque a gente ainda precisa, né, dessa visão aí mais racional, mais científica, mas nada mais é do que a gente
já conseguindo explicar o que era até então inexplicável, mas que nós já acessávamos e já existe no campo. Agora eu acredito que vai se materializar, né? Então, vamos ter avanços tecnológicos aí muito importantes nos próximos 20 anos. E aí, nessa semana, o Sol faz um sextil, ou seja, um aspecto de colaboração com esse Plutão, dizendo que a gente precisa desapegar do antigo, se abrir para o novo, desapegar de ideias muito fixas, convicções, abrir a mente para ideias novas, atualizar a nossa forma de ver a vida, os nossos pontos de vista, porque o Sol está em Sagitário. Então, assim, é uma semana muito especial, uma lua minguante muito poderosa, e que a gente possa, então, pôr todo esse conhecimento, pôr toda essa consciência, esse ganho de consciência em prática, unir a teoria e a prática, e também pegar aquilo que a gente já pratica, aquilo que a gente já faz no nosso dia a dia e transformar isso numa verdade, numa crença, numa teoria que vai dar um embasamento melhor para as nossas vidas, para que a gente viva cada vez melhor. Bom, meus amores, essa é a semana, né, tranquilinha de lua minguante. Espero que você possa ser bondoso com você, generoso com você mesmo, entusiasmado, automotivado com você mesmo, e não se exija ser perfeito, né? Para que aí você possa sim se abrir para ser a sua melhor versão. É isso aí, minhas riquezas. Se gostaram do vídeo, aí deixa o seu like, o seu curtir, compartilha com as pessoas, né? Vamos aí entrar ainda mais nessa era de aquário, que é o compartilhamento, e deixa o seu comentário de como você está vivendo essa lua minguante. Um grande beijo, riquezas!